Olá, meus amigos, minha saudação especial para você. Vamos estudar a lição de terça-feira, 22/12, dentro da lição número 13, Conhecendo o Porquê das Coisas. O título original é Então Conheceremos. A primeira escola nesse mundo foi o Jardim do Éden, e Deus deseja retomar as atividades dessa escola o mais breve possível. Deus quer encerrar as atividades da escola do mal, cujo diretor é o diabo. Então Deus deseja retornar à escola do Éden, onde as pessoas aprendiam de forma natural e com o próprio Deus. Hoje a gente percebe que o mundo está numa decadência. Como disse um velho escritor, o mundo envelhece piorando. Então Deus quer que nessa nova vida que Ele promete para as pessoas que amarem Jesus Cristo, aceitarem o sacrifício de Jesus, Ele promete um novo céu e uma nova terra, onde a felicidade reinará por toda a eternidade e onde as pessoas poderão assim ficar livres de questionamentos sobre o sofrimento. Hoje no nosso mundo, as pessoas questionam por que Deus deixou fazer isso, por que Deus deixou acontecer isso, questionamentos sobre o sofrimento, né? Então Deus deseja que toda essa situação de tristeza, de doença, de morte, ela acabe de uma vez por todas. Deus promete então algo melhor e mais vantajoso em sua companhia. Nosso olhar então precisa estar nesse novo lar. Um homem perguntou para um pastor, eu não acredito em nada do que o senhor prega aí sobre o céu, sobre nova terra. E o pastor disse, então vamos fazer o seguinte, vamos dizer que aquilo que eu estou pregando não significa nada. E aquilo que o senhor está dizendo significa tudo. Então vamos dizer o seguinte, se chegar no final de tudo, Jesus não voltar, não tiver assim nova terra, novo céu, o Senhor disse que isso aí não é nada. O Senhor acha que eu perdi o quê? O Senhor perdeu nada. Se não existe nada, então, se Cristo não voltar, se não houver nova terra, então eu não perdi nada. Mas vamos supor que existe tudo isso e o Senhor não aceita Jesus, o Senhor não se prepara. No final das contas, o Senhor vai perder o quê? Se houver tudo isso, o homem diz, se houver, eu vou perder tudo. Então é melhor o senhor arriscar da forma que eu estou fazendo. Porque, com certeza, a Bíblia recomenda que vai ter tudo isso. Um novo céu, uma nova terra, um tempo perene, eterno de felicidade. Muitas vezes as pessoas hoje em dia têm um olhar, uma visão negativista a respeito daquilo que Deus está prometendo. Mas temos que ter uma visão otimista. Uma menina que estava caminhando numa calçada, um homem o acompanhou ali, ficou ao lado dela e foram os dois caminhando. E em certo momento o homem perguntou para a menina, você não tem medo de andar nessa hora da noite aqui do lado do cemitério assim? A menina disse, não tenho medo. Mas por que você não tem medo? Eu estou curioso, porque geralmente as meninas, os adolescentes da sua idade têm medo de cemitério. A menina apontou e disse, o senhor está vendo aquela luz lá no fim do muro do cemitério, além do cemitério, está vendo uma luzinha ali? O homem disse, estou. Então ela disse, lá é a minha casa, além do cemitério é a minha casa. O homem ficou pensativo e despediu-se da menina e ela foi embora seguir o seu caminho. Mas ela disse uma grande verdade, além do cemitério existe o novo lar e a nova terra. O cemitério para muitas pessoas é o ponto final. Mas Jesus disse, não é o ponto final, porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus Cristo, ele morreu, mas a vida dele não parou na tumba. Jesus se tornou um Cristo ressurreto. Então, porque ele vive, nós também viveremos. E veja, a morte dele abriu para nós uma porta para a vida eterna. Jesus Cristo disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim achará pastagem, achará uma nova vida. É isso que ele quis dizer. Que aquele que cresce nele haveria de ter um novo céu, uma nova terra. Quando Jesus esteve na casa de Marta, Maria e Lázaro estava morto fazia 4 dias. Marta se aproximou de Jesus, está no capítulo 11 de João, e disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse, o seu irmão vai ressuscitar. E Marta disse, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Jesus disse, não, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E disse mais ainda para Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ela viu mesmo, porque Marta viu o irmão ressuscitar. Veja, a alegria de Marta é ver o irmão ressuscitado. Será a alegria dos salvos quando verem os seus parentes que estavam mortos
levantarem do túmulo, ressurretos para uma nova vida em Cristo Jesus. A eternidade será a escola do salvo, para que possamos entender os mistérios de Deus. Hoje nós não entendemos muitos mistérios que acontecem em nossa vida, muitas situações inadequadas, nós não entendemos. Mas na nova terra, a escola de Deus vai ser assim um momento, ou vai ser uma fase muito linda. Ellen White escreveu, está no livro Meditações Matinais, de 1992, na página 379, escreveu o seguinte: na eternidade estudaremos aquilo que nos teria aberto o entendimento, se houvéssemos recebido a iluminação que nos era possível obter aqui. Através dos séculos infinitos, o tema da redenção ocupará o coração, a mente e a língua dos remidos. Como nossa mente é hoje finita, limitada, nós não entendemos os mistérios de Deus. E a pergunta 4 para a lição de terça-feira é o seguinte: o que os salvos vão descobrir depois que todo o desconforto do pecado, sofrimento e morte e tristeza tiverem sido eliminados para sempre neste mundo? O que os salvos vão descobrir depois de passarem para essa nova fase? 1 Coríntios 13, verso 12, porque o apóstolo Paulo diz assim: porque agora nós vimos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. E agora eu conheço em parte, mas então eu conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. 1 Coríntios 4, verso 5, Paulo escrevendo ainda: portanto, meus irmãos, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o seu louvor. Então, para a pergunta, depois da situação que estamos vivendo, qual será o momento da nova fase? O que os salvos vão aprender? Os salvos entenderão todas as coisas que agora nos parecem misteriosas, ocultas, e louvaremos a Deus pela providência da salvação. Quantos questionamentos existem? Como um anjo perfeito se tornou imperfeito? Como Caim ele matou Abel? De onde veio a esposa de Caim? O que significa tudo isso que nós vemos no mundo hoje? Por que tanto sofrimento? Por que uma pessoa boa que serve a Deus de repente morre? Questionamentos que as pessoas gostariam de entender. Nós não conseguimos entender muitas coisas que acontecem. Pense numa família que está passeando feliz e acontece um desastre, os pais morrem e os filhos ficam órfãos, sem pai nem mãe. Por que isso? Parece crueldade? Pense numa pessoa boa, solidária, amiga, que cuida dos pobres, recolhe os animais na rua, de repente aparece com câncer e morre em menos de um mês. Pense num traficante que vicia jovem, que enriquece com a desgraça alheia, vive numa cobertura, com piscina, tem avião particular, tem fazenda e nem um resfriado danado pega. Parece uma coisa incompreensível. É muita injustiça ver tudo isso e não entender o porquê. Foi isso que Asaf, que escreveu o Salmo 73, ele escreveu. Ele diz no verso 3, 73, verso 3, ao ver a prosperidade dos ímpios, ele diz: pois eu tinha inveja do soberbo. Ao ver a prosperidade dos ímpios, eles não sofrem, eles não adoecem, morrem até tranquilos. Olha, é a expressão de Asaf: eu tinha inveja dos maus, porque eles prosperam, e até para morrer, eles morrem tranquilos. Toda a compreensão dos desatinos que nós temos visto nesse mundo, Deus mostrará aos salvos na eternidade. Se bem que, ao estar na eternidade, as pessoas não vão querer nem questionar o porquê das coisas. Tanta beleza, tanta felicidade eterna, que as pessoas não vão querer se lembrar das coisas passadas, porque não interessa mais. Quando você está numa situação boa, passeando, você lembra do passado? Não lembra. Por exemplo, quando você paga uma conta de luz, e chega no mês seguinte, você lembra da conta anterior que você pagou? Você nem se lembra, porque já passou. De repente é doído para uma pessoa pagar uma fatura, um boleto, e a pessoa paga com um sacrifício, mas depois que passa aquilo, quando a pessoa está lá na frente, a pessoa nem se lembra mais daquilo que sofreu para pagar aquela conta anterior. Então, ao chegar no céu, os salvos não vão se lembrar, nem vão querer se lembrar das mazelas que esse mundo representou. Um crente sincero diz o seguinte: ele diz que Deus mostrará para os salvos na eternidade muita coisa que nós não entendemos. E aquilo que entendemos, hoje nós temos que louvar a Deus. Um homem que estava sentado em uma praça, ele disse assim: sentei-me numa tarde num parque no norte da Inglaterra. E ao estar sentado ali, vi que de repente chegou um outro homem e assentou-se no mesmo banco.
Eu percebi que ele tinha uma cicatriz que cortava as rugas do seu rosto. E então ele disse, curioso, eu olhei para aquele homem com aquela grande cicatriz e disse, o senhor, qual é a sua profissão? Ele disse, eu sou mineiro, eu trabalhava nas minas aqui na Inglaterra. E essa cicatriz o senhor ganhou como? Foi no trabalho? O homem levantou os ombros de forma orgulhosa e disse, não, meu amigo, essa cicatriz eu ganhei quando eu acompanhava o general William Booth, o criador do Exército da Salvação, que ajuda milhares de pessoas no mundo inteiro. Pois eu estava em uma rua, numa praça, junto com ele, quando de repente um louco, um desvairado, quebrou uma garrafa e com o caco da garrafa avançou contra o general William Booth. Eu me coloquei na frente e recebi o golpe do fundo da garrafa que passou no meu rosto e fez esse corte. Esse corte era para o rosto do general William Booth, mas eu recebi no lugar dele. E dizia isso com um certo orgulho. Era uma cicatriz que ele ostentava com orgulho. E ele sabia explicar isso, sabia explicar com uma certa dignidade. O apóstolo Paulo dizia que o cristão tem que ter dignidade, porque o que espera o cristão é algo maravilhoso, é algo que não chegou no coração humano, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu. O apóstolo Paulo dizia com orgulho, eu estou indo para a Canaã celestial. Ele diz, eu estou caminhando a minha caminhada, eu estou completando a minha carreira. E ele chegou a dizer em Gálatas 6,17, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas, as cicatrizes do Senhor Jesus. Como aquele homem no parque da Inglaterra, ele ostentava aquela cicatriz com um certo orgulho, porque representava a defesa que ele fez de um homem nobre como o general William Booth. Nessa lição de terça-feira, nós rogamos a Deus que te abençoe, que te dê paciência, que te dê fé, para suportar tudo aquilo que você tem passado. Não se esqueça, a recompensa virá. Espere um pouquinho mais e o que há de vir virá, diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz, meus irmãos, ele diz em Hebreus 12, verso 1 e 2, deixemos de lado todo o pecado, todo o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Jesus está na fila de chegada, esperando cada um dos seus filhos vitoriosos. E o melhor é que nessa caminhada, o Espírito Santo está ao nosso lado. Em uma das Olimpíadas, o campeão que estava na frente, ele percebeu que ele estava tendo um pouquinho de cãibra. De repente, ele não aguentou a cãibra, prostrou esse campeão. Ele estava em primeiro lugar na maratona. E quando ele caiu, o homem que estava em segundo lugar tinha a chance de ser agora o primeiro e ser o vencedor. Mas sabe o que fez? O homem que estava em segundo lugar parou, socorreu o homem, o campeão que estava caído. Levantou o campeão e os dois juntos caminharam mais os 500 metros restantes. E então alcançaram a fita de chegada. Foram ovacionados, aplaudidos, principalmente aquele homem que poderia ter sido campeão sozinho. Então, nós não chegaremos ao céu sozinho. Temos pessoas ao nosso redor. E o Espírito Santo está nos ajudando quando caímos e nós temos que ajudar aqueles que estão caindo também. Que esse dia seja um dia excelente para você. Que Deus te abençoe. Obrigado pela sua atenção e divulgue o nosso vídeo para os irmãos da igreja. Que o Senhor te abençoe. Obrigado. Deus seja louvado. Amém.